Estamos iniciando nesse domingo o estudo a respeito de oração. Já conversamos um pouco pela manhã e agora à noite nós vamos então falar a respeito de uma vida de oração, porque na realidade nós temos entendido que é um tema propício para esse momento que nós estamos vivendo. O tema da nossa revista, dos nossos estudos dominicais, na nossa escola bíblica, é a respeito de oração e nós seguiremos a partir dessa realidade, tá bom? E assim também nós queremos dizer aos irmãos que nós estamos em oração pela vida de vocês, pedindo que o Senhor continue cuidando, abençoando, guardando, protegendo a vida de todos vocês, tá bom? E eu pedi que vocês enviassem fotos das famílias e nós então vamos criar um roteiro de oração, Natália e eu, e vamos enviar via WhatsApp para que os irmãos possam participar conosco desse momento de oração. E nós estamos felizes porque você está aí do outro lado nos acompanhando. O nosso tema hoje é porta fechada e céu aberto. Eu quero que você abra o texto comigo lá no Evangelho segundo Mateus, expressões do Senhor Jesus. E você pode então me acompanhar lá no capítulo 6 do livro de Mateus, a partir do verso 5. Se você conhece um pouco desse contexto, você vai se lembrar que no capítulo 6, o próprio Senhor Jesus fala a respeito da justiça, depois ele fala das esmolas, aqui ele vem falar da oração, vai explicar para nós a oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso, e depois ele vai falar a respeito do jejum, que era as expressões de espiritualidade do povo judeu, que Jesus então vai mostrando como isso vai se encaixando dentro do Novo Testamento a respeito da graça de Deus. Então, as esmolas, a oração e o jejum. Mateus capítulo 6, verso de número 5, diz assim a palavra do nosso Deus. E quando orades, então Jesus está ensinando a respeito da oração, quando orades, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos diante de todos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios o fazem, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhe peçais. Versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Então, porta fechada e céu aberto. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra e pedimos mais uma vez que o teu Espírito fale ao nosso coração, que a inspiração do teu Espírito seja rica em nós nessa hora e que o Senhor esteja conduzindo a exposição bíblica a falar aos nossos corações. Nós oramos agradecidos e assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu começo essa minha fala lembrando um pouco do meu filho. Tem sido uma experiência rica para mim ser pai. E aí na experiência do meu filho, ele olha para mim, ele me acha grande. Eu não sei se você dá risada aí do outro lado, eu dou risada aqui debaixo da minha máscara, mas ele me acha grande. Então eu comecei a ensinar para ele os contrastes da vida. Então ele se acha pequeno e eu grande. Ele já passou de 1 metro, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não tenho muito mais que isso, mas eu sou grande e ele se acha pequeno. E aí eu falo então das coisas grandes. Por exemplo, um carro é um carro pequeno diante de uma carreta. A carreta é grande. Então a piscina é pequena diante de um mar que é grande. E aí eu vou falando para ele dos contrastes. Tem aquilo que é claro e tem aquilo que é escuro. Tem aquilo que está fechado, tem aquilo que está aberto. Tem aquilo que, como eu estou falando, né?
que está fechado e aquilo que está aberto. E aí, quando eu falei isso, tem a porta que está fechada, mas a porta se abre. Quando eu falei isso, automaticamente me veio a imagem e a memória desse texto, que na realidade fala de uma porta fechada e céu aberto, e veio a imagem de C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto de ler muito, e lembrei da frase dele quando ele disse assim: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando nós começamos a orar. Então C.S. Lewis lembra essa expressão do Senhor Jesus, que há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Então Jesus está nos mostrando como devemos investir na nossa espiritualidade e assim fechar a porta do nosso quarto e ter uma vida de oração com o nosso Deus, porque na realidade nessa expressão do C.S. Lewis, baseada em Mateus capítulo 6, versículo 6, os céus se abrem quando nós fechamos a porta do nosso quarto, e é sobre isso que nós vamos pensar. E esse grande pensador cristão, C.S. Lewis, foi questionado quando ele orava a respeito da sua esposa que estava com câncer, em favor da sua esposa, ao passo que ele respondeu assim: Deus não precisa da minha oração, sou eu que preciso de oração. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, a minha fome e sede por sua vontade, pelo seu reino e pela sua pessoa. Então, quando perguntaram para C.S. Lewis por que ele estava orando pela sua esposa que estava com câncer, ele vai dizer para nós: não sou eu que preciso de oração, eu preciso de muita oração, não é Deus que precisa da nossa oração. E aqui nós já estabelecemos essa realidade. Nós oramos porque nós precisamos estar perto de Deus, a nossa alma tem fome e sede de Deus, e é isso que Jesus está querendo nos mostrar aqui em Mateus capítulo 6. Nós temos na realidade vários sermões dentro do Sermão do Monte, e esses sermões estão interligados, e aqui no capítulo 6, Jesus fala para nós a respeito da espiritualidade, e Jesus, por exemplo, coloca no versículo 1 do capítulo 6, ele fala o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então Jesus está nos ensinando de que a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a nossa justiça diante de Deus não deve ser exercida diante dos homens, e nós não podemos ou não devemos buscar uma espiritualidade de forma que venha mostrar a nossa própria condição espiritual, que não venhamos a demonstrar da publicidade a nossa vida de oração, as nossas esmolas. E agora nós, vivendo nesse tempo, ficamos sabendo e contemplamos nas redes sociais a forma como as pessoas gostam de dar visibilidade à sua dinâmica espiritual, e isso é muito condenado por Jesus. Na realidade, Jesus fala que isso é uma visão hipócrita, e nós queremos, na realidade, ser vistos diante dos homens em detrimento de ser visto por Deus. Aqui, por exemplo, no capítulo 6, versículo 2, ele fala a respeito da esmola. Ele fala que os fariseus gostavam de tocar trombeta quando davam esmolas, e aí eles gostavam de chegar nas sinagogas e falar daquilo que eles estavam fazendo, gostavam de ir nas ruas, gostavam de ser glorificados. Eu estou no capítulo 6, versículo 2, e aí Jesus fala, na realidade eles já receberam a recompensa. Se alguma coisa que eles queriam receber em prol da esmola era a visibilidade, era a publicidade, era a propaganda, e aí Jesus fala o seguinte: aquilo que a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não deve saber. Então guarde dessa hipocrisia. Vale lembrar que hipocrisia para Jesus é a expressão no grego usada no teatron, que vem a expressão nossa, teatro. O teatro, ou no teatro, o artista então tinha que usar várias máscaras. Vale lembrar que naquele tempo não tinha esses cenários, não tinha tinta para pintar os rostos, então os artistas usavam várias máscaras. Como se fosse hoje esses emotions que nós usamos aí no WhatsApp. Está triste, põe um emotion, está chorando, põe outro emotion. Então eles usavam máscaras para usar e expressar aquilo que o personagem naquele momento estava vivenciando. Então, na realidade, o hipócrita era aquela pessoa que usava as máscaras para fingir que estava bem. Aquela pessoa que usava uma máscara, por exemplo, de felicidade, mas no fundo
ela estava profundamente triste. Não é essa máscara, por exemplo, que nós estamos usando, essa aqui que eu estou usando, por conta da pandemia, né? Mas era outro tipo de máscara, mas na realidade essa máscara também já consegue nos mostrar muito da realidade que nós estamos vivenciando. Dia desses eu, muito ingenuamente, fui tirar uma foto, e aí lá eu estava dando um sorriso debaixo da máscara, sendo que a fotografia obviamente não pegaria o meu sorriso, e era isso que acontecia no primeiro século. A pessoa usava uma máscara e tentava se esconder a respeito daquilo que estava de fato sentindo, e é sobre isso que Jesus vai tratando aqui nesse primeiro momento, a respeito da esmola, e a mesma expressão que Jesus fala a respeito dos hipócritas em relação à oração. E aí então nós chegamos em Mateus capítulo 6, verso 5, e Jesus fala o seguinte: quando orardes, e aqui Jesus está retomando o princípio do Antigo Testamento, em que as pessoas tinham uma vivência de oração e buscavam a Deus em oração. Mas Jesus está condenando e combatendo essa oração hipócrita, essa oração que gosta de estrelato, essa oração que gosta de glamour, essas pessoas hipócritas que vivem uma vida artificial, eu diria até completamente maquiada, e não mostra de fato a vida com Deus, de fato como ela é. Então uma pessoa que não tem vivência com Deus, ou não gosta de oração, mas gosta de colocar no Facebook fotos em oração, dizendo então que ela é uma pessoa de oração. A minha avó já dizia que quem é uma pessoa de oração não precisa dizer que é uma pessoa de oração. As pessoas verão que nós somos de oração se nós tivermos práticas de oração atreladas à vida. Então nós temos hoje muita publicidade, muita propaganda a respeito de uma vida de oração e na realidade pouco tempo de oração. Conversava com o Lucas agora um pouquinho antes da nossa gravação a respeito disso. Gostamos de ter muito conhecimento, mas parece que nós não gostamos de investir tempo na nossa vida de oração. E aí vem Jesus e fala o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Como assim, Jesus? Ao orar, nós não podemos usar máscaras. No nosso momento de oração, não cabe máscaras. Não cabe esse tipo de máscara e não cabe a máscara do fingimento. Porque os hipócritas, eles gostam de orar em pé nas sinagogas. E vale lembrar que as pessoas iam até as sinagogas, e nas sinagogas era o encontro público dos judeus, onde eles tinham a oportunidade de estar diante de outras pessoas. Então Jesus está combatendo essa visão de oração que quer ter visibilidade diante das pessoas. Essas pessoas hipócritas que gostavam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Veja bem, olha o detalhe do texto, que essas pessoas que gostavam de orar de forma hipócrita, gostavam de lugares onde tinha muita circulação de pessoas. Não era um momento, ou não achavam um momento e não achavam um lugar onde não tinha pessoas, onde era um lugar esvaziado de visibilidade. Muito pelo contrário, os hipócritas são aqueles que gostam de orar e gostam de mostrar a sua espiritualidade para muitas pessoas. Eles gostavam de orar em pé. Se você já acompanhou, já viu alguma reportagem, alguma informação a respeito de sinagogas, você sabe que eles oravam de forma sentada, eles ficavam todos sentados ouvindo a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, em uma ocasião, entrou numa sinagoga e leu a expressão do profeta Isaías, e nós conhecemos através da história que eles então ficavam sentados em oração ou recebendo a instrução bíblica que vinha pela parte de Deus através da leitura. E mais o hipócrita, ele não se contentava em ficar sentado, porque sentado todos estavam nivelados, estavam na mesma plataforma, estavam no mesmo platô. Mas o hipócrita que queria visibilidade, ele se coloca em pé na sinagoga, ou seja, ele dá uma forma de se sobressair aos seus pares, e aí ele então começa a fazer a sua oração. Ele também orava nos cantos das praças. Eu fico imaginando as praças, né, no contexto que nós temos hoje. Então ele vai numa esquina de uma praça e começa a fazer a oração. E disse Jesus que esses hipócritas, eles oravam assim nas sinagogas e também nos cantos das praças para serem vistos diante dos homens. Então o foco central desses hipócritas, das pessoas que
falam que têm uma vida de oração e na realidade não têm, mas eles querem mostrar que têm. Na realidade, eles querem a visibilidade, eles querem ser vistos diante dos homens. E na realidade, esse é o grande mal das nossas vidas, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Como nós gostamos de colocar tudo nas redes sociais, e aí nós temos essa vivência, infelizmente, hipócrita, porque gostamos de dar visibilidade àquilo que é mais sagrado e mais primordial no sentido de ser reservado à nossa vida. Parece-me que agora, nesse mundo contemporâneo, nós gostamos de compartilhar tudo o que acontece na nossa vida, não é assim? Fui na academia, e aí você posta. Comi não sei o que, você posta. Fui no centro da cidade, agora está difícil, né? Mas tem gente que ainda coloca aquela muvuca do centro. Fui não sei na onde, visitei não sei o que, estava aqui, estava ali, e vai dando publicidade a tudo que vai fazendo. Então, na realidade, Jesus está falando sobre isso. Tem pessoas que vão na sinagoga fazer oração, ao invés de ficar sentados como as demais, elas se colocam em pé, e se fosse nos nossos dias, falar assim, tira uma foto, tira uma selfie minha aqui, orando, para que todas as pessoas vejam que eu estou orando. Tem pessoas que estão ajudando as outras nesse tempo de pandemia, e ficam pedindo para as outras pessoas tirarem fotos, para que possam então ter visibilidade. Nós atendemos uma família, agora nesse tempo de pandemia, com a nossa campanha de alimentos, e ela falou assim, pastor, eu gostaria muito de receber a ajuda da igreja, mas eu não gostaria de tirar foto. Então eu fiquei chocado com aquilo e perguntei, mas eu não estou entendendo essa questão de foto. Ela falou assim, olha, uma outra igreja na cidade falou que poderia nos ajudar, desde que nós tirássemos foto, e aí depois essa pessoa me falando, disse que foi no Facebook daquela comunidade, então eles ficavam divulgando as fotos das pessoas que eles estavam ajudando e assim expondo aquelas pessoas. Basicamente é isso que está acontecendo nesse texto. Uma pessoa hipócrita é aquela que gosta de ir no culto de oração e ficar tirando foto do culto de oração. E na realidade Jesus está falando o seguinte, essas pessoas que gostam da visibilidade, da espiritualidade, na realidade eles querem ser vistos diante dos homens. Então qual é a motivação? Que as pessoas vejam que ela é uma pessoa de oração. E no versículo 5 Jesus nos disse assim, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se a motivação era ser visto, já receberam então a recompensa. Se a visibilidade era o que eles queriam, eles já receberam então a recompensa. Se mostrasse religioso, mostrasse uma pessoa de fé e uma pessoa de espiritualidade, mostrasse como uma pessoa que ora era o fundamental, ele já recebeu a recompensa, não tem nada mais do que isso, porque ele queria simplesmente ter uma proposta de ostentação da sua espiritualidade. Olha como eu oro bonito, e você vai se lembrar de pessoas hipócritas que no momento de oração, você conversando com ela, no momento de oração, quando ela é chamada para orar, ela muda a voz, né? Ela imposta a voz, ela tem uma santidade na hora da oração, mas quando você está conversando com ela, você vê que na realidade tudo isso é vazio, não tem nenhum sentido, porque ela muda radicalmente quando ela vai conversar com Deus. Eu acho muito estranho, muito difícil lidar com pessoas que quando vão conversar conosco mudam o tom de voz, mudam a postura, porque na realidade elas estão sendo falsas, e isso acontece infelizmente no reino de Deus. Pessoas que não oram em nenhum momento, mas quando são chamadas ou têm visibilidade, elas têm pessoas, têm público diante delas, elas então querem orar, e aí a gente brinca, né, que vem a síndrome do pavão, e ela então quer se mostrar religiosa, espiritual, tem palavras maravilhosas, e aí vem Jesus e fala o seguinte, em verdade, na realidade, elas já receberam a recompensa. Se a recompensa era a visibilidade, tá bom, minha filha, já recebeu a medalha, pode ir para casa, você foi vista como uma pessoa que tem oração, mas Deus está vendo o seu coração e sabe que você é um hipócrita, um falso que não tem uma vida de oração. Nós podemos até decorar frases de oração, mas não ter profundidade na oração. Então Jesus está falando isso a respeito dos hipócritas, que eu quero crer que não cabe a nós, somente uma ilustração, mas ele dá também uma proposta para nós e mostra como nós devemos buscar a Deus de uma maneira correta e sincera, e aqui é o que nós mais aguardamos no texto. Tu, porém, e é
muito incrível essa expressão de Jesus. Ele fala de uma maneira negativa dos hipócritas, e aí ele vem fazendo a aplicação. Então tu, porém, você, quando orares, olha que incrível, entra no teu quarto e fecha a porta. Então, se você é crente, se você é consagrado ao Senhor, você vai aprender a fazer essa oração de fechar a porta, de entrar no seu quarto e falar com Deus em secreto. Diz o texto: e orarás a teu pai. Você vai pedir ao teu pai, você vai clamar ao teu pai, e assim você vai fechar a porta, você vai se afastar de toda visibilidade, porque diante da visibilidade nós não conseguiremos abrir de fato o nosso coração. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com essa questão da hipocrisia. No momento do culto, é claro, e aqui Jesus não está combatendo a oração pública, nós oraremos de forma pública. Eu, como pastor, faço orações no culto público, alguns irmãos fazem oração no culto público, e Jesus não está combatendo a oração de maneira pública. No entanto, Jesus está falando que há um céu aberto quando nós fechamos a porta do nosso quarto, porque oração, na realidade, é um momento entre eu e Deus, um momento entre o Filho e o Pai, é um momento de profundidade na nossa espiritualidade, e isso não pode ter visibilidade humana. É só você e o Pai, é você e Deus. Como diria aquela canção que nós já ouvimos aqui, um solo em nossa igreja: eu e o Pai num quarto, e assim o céu se abre. Então tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, vai no lugar mais reservado que você tem na sua casa, e nesse cenário, Jesus está falando que é o quarto. Vai lá no seu quarto, entra no teu quarto e fecha a porta, ou seja, não deixa ninguém ver o seu momento de oração, e ali você vai orar ao teu Pai. O que está no pano de fundo, basicamente, dessa expressão de Jesus do quarto, de uma oração reservada, é para mim a sinceridade. Se o hipócrita ele é falso, o Filho de Deus, o verdadeiro adorador, é uma pessoa sincera. Então, esse adorador sincero e humilde não precisa ser visto, não precisa ter visibilidade. Esse adorador, esse filho que ama o Pai, deseja tão somente estar na presença do Pai com o seu coração sincero. Então, o adorador sincero, ele não precisa ser venerado, ele não precisa dessa ostentação, ele quer simplesmente ter a sua alma regada pela fala, pela conversa do Pai. Ele não quer nada em secreto, na realidade ele quer estar com Deus no lugar secreto. E diz o texto que o Pai que está em secreto vê em secreto, e Deus que vê em secreto recompensa aquele que busca ao Senhor em oração. Isso aqui é muito profundo, porque nós aprendemos que oração é a nossa fala, é a nossa conversa com Deus, e aí vem Jesus e fala que oração é muito mais do que palavras. Para Deus, oração é o nosso relacionamento com Ele, porque diz o texto que o Pai que está em secreto vê o nosso coração que está em secreto. Então repare que o texto de Jesus não fala que o Pai observa somente as expressões dos nossos lábios, porque oração é muito mais do que fala. Oração é coração, é quando nós colocamos todo o nosso ser diante de Deus. Então o nosso Pai que vê em secreto é aquele que tem a oportunidade e tem a capacidade de sondar o nosso Deus, ou sondar o nosso coração. É o nosso Deus que consegue penetrar no mais profundo do nosso ser. Então é esse Deus que sonda, é esse Deus que vê em secreto, é esse Deus que consegue olhar as nossas motivações, e esse Deus que está em secreto, que é o nosso Pai, que vê tudo em secreto, nos recompensará. E a recompensa de alguém que fecha a porta e ora a Deus no seu quarto é receber a orientação diretamente do trono de Deus. Essa é a grande expressão de oração. É quando você está diante de Deus, quando você fecha a porta,
quando você sai dos holofotes, quando você busca a Deus em oração, e o teu Pai que conhece o seu coração, começa a te aquietar, começa a acalmar seu coração, começa a segredar palavras e promessas incríveis, e você sai então completamente revigorado daquele momento de oração, e essa é a recompensa. Alguém poderia perguntar para Jesus, então qual é a recompensa de ter uma vida de oração? Jesus diria assim: a recompensa de uma vida de oração é estar na presença do Pai que vê tudo em secreto. Essa é a recompensa, é estar com Deus. Então, se alguém perguntar para mim o que é oração, é estar com Deus, viver com Deus, falar com Deus e deixar com que Deus sonde o nosso coração, porque Ele vê tudo em secreto. E aí Jesus nos dá uma diretriz a respeito de oração, que na realidade combate um pouco daquilo que nós acompanhamos em nosso país e também pelo mundo, de várias religiões tentando usar palavras repetidas, que nós chamamos de reza, palavras já decoradas, expressões completamente já montadas para uma experiência com Deus, e aí Jesus fala isso no versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, que são repetições, que na realidade não dizem nada a respeito de profundidade, são expressões que já se tornaram habituais ou rotineiras, que não falam a respeito de uma vivência com Deus, e por isso nós precisamos sempre tomar cuidado ou estar atentos àquilo que nós falamos diante de Deus e ver se nós não estamos rezando ao invés de estarmos orando, se nós não estamos falando palavras repetidas, simplesmente como jargões, porque na realidade quem faz isso detém ou vem dos gentios. Os gentios é que gostam de orar dessa maneira, como se fosse um mantra, vai repetindo, e eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então eles pensam que tem que falar muito para que Deus possa ouvir. Na realidade, essa ideia errônea a respeito de oração já estava lá no livro de Elias. Você pode acompanhar quando, na realidade, nós temos lá no livro de Reis a história de Elias, quando os profetas de Baal ficam ali naquele momento de oração e pensam que vão falar e serão ouvidos. Até o próprio Elias, o profeta, fala para eles: olha, vocês presumem que vocês vão ficar falando muito e Deus vai ouvir. Eles começam lá no início da manhã e vão até a hora do almoço falando, e até tem aquela brincadeira que é feita, fala: olha, talvez o Deus de vocês aí esteja de viagem, eu não possa atender. E aí vem Elias, e em 30 segundos, se você quiser, um dia pega lá primeiro livro de Reis, e vai dar uma olhadinha lá no capítulo 17, 18, 19, você vai encontrar a oração de Elias, e faça aquela oração de Elias e registre no seu relógio. Você vai ver que a oração de Elias não passou mais do que 30 segundos, vamos falar assim, estourando 1 minuto. E aí Elias, com o coração puro diante de Deus: ó Deus, eu peço que o Senhor mande fogo, e Deus então responde a oração de Elias, porque Elias, assim como Jesus está nos ensinando, estava orando a Deus que está em secreto, e Deus conhecia a motivação do seu coração. E aqui então nós temos essa expressão de Jesus combatendo essa ideia de que nós temos que falar e repetir a nossa fala para sermos ouvidos diante de Deus, quando na realidade, no versículo 8, o texto vai dizer para nós, Jesus nos ensinando: não vos assemelheis, pois, a eles, ou seja, não sejam como gentios. Os gentios têm essa visão errônea de que pensam que vão falar e serão ouvidos, então nós não podemos nos assemelhar a eles, porque na realidade, Jesus vai nos falar no versículo 8, o nosso Deus e Pai sabe de tudo aquilo que nós temos necessidade antes da gente pedir qualquer coisa diante de Deus. Então, quando você tiver que orar, fecha a porta do teu quarto, fale com Deus que está em secreto, porque Deus conhece todas as suas necessidades. E lembrando a frase de C.S. Lewis: há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, nesse momento de crise que nós estamos passando, qual que é a minha orientação, qual que é o meu conselho como pastor?
feche a porta do seu quarto, entre no seu quarto, adore ao Senhor no seu quarto, converse com Deus e também aprenda a ficar em silêncio diante de Deus, porque isso também é oração. Deixe que Deus comunique as suas verdades e as suas promessas ao seu coração. Temos a ideia de que oração é relacionamento, e vale lembrar que no relacionamento não é somente uma pessoa que fala. Muitas vezes nós gostamos de falar e não gostamos de ouvir, e isso também toca na nossa vida espiritual. Gostamos de falar, e aí depois falamos assim, em nome de Jesus, amém, e aí já levantamos do nosso momento de oração e vamos embora, e Deus não pode ou não tem a oportunidade de falar no nosso coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta, fique em silêncio com Deus. Ora você fala e ora Deus fala e comunica a sua verdade em seu coração. Isso é uma vida de oração. Oração não é somente palavras, oração é estar na presença de Deus. E se alguém perguntar para mim e para você, mas qual é a recompensa desse momento de oração? A recompensa é estar diante de Deus, diante do Eterno, diante daquele que nos criou. E eu encerro a minha fala lembrando da expressão de Davi, quando ele fala, assim como uma criança que já acabou de se alimentar, que acabou de receber o leite, assim como essa criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para contigo, ó Deus. Ou seja, eu vou me alimentar, eu vou direto na fonte, vou ficar calmo, tranquilo e sereno nos braços do Pai, que isso é oração. Há um céu aberto diante de uma porta fechada. Fuja da visibilidade da espiritualidade. Corra para o seu quarto, converse com Deus e assim como nós cantamos, derrame o seu coração perante Ele, rasgue o seu coração perante Ele, fale dos seus medos, fale dos seus sonhos, compartilhe tudo com o seu Pai, que vê o seu coração em secreto, e deixe com que o seu Pai também fale muitas orações e muitas expressões no seu coração, para que você possa receber a orientação que vem do alto, que vem do Senhor. Há de fato um céu aberto quando nós estamos com a porta fechada. Nesse tempo de pandemia, feche a porta do seu quarto, vá orar ao seu Pai que está em secreto, e Ele certamente em secreto te responderá.